Ao mencionar o Médio Oriente, você provavelmente pensa imediatamente em petróleo e deserto, mas poucos sabem que a indústria agrícola nesta região vale até 108 bilhões de dólares americanos por ano. Para gerar esse número enorme, as fazendas aqui precisam colher milhões de toneladas de produtos agrícolas em meio a um clima quente e seco extremo. Como eles conseguiram fazer isso? Vamos descobrir. Todos os anos, o Egito colhe até 1,87 milhão de toneladas de tâmaras, representando quase 20% da produção total de tâmaras de todo o mundo. Mas para criar esse número enorme, tudo começa com um trabalho que exige a habilidade e a coragem de cada agricultor. As tamareiras podem atingir mais de 23 metros de altura. Para alcançar os cachos de frutos no topo, os agricultores amarram uma corda ao redor do tronco e sobem lentamente. Lá no alto, eles selecionam cuidadosamente cada cacho de fruta madura. Terminada a colheita, os cachos de frutos são amarrados uns aos outros e descidos ao chão para evitar que sejam esmagados. No solo, as tâmaras continuam a ser classificadas, lavadas e secas antes de serem vendidas no mercado. O açafrão também é um produto agrícola típico da região do Médio Oriente. Atualmente, o Irã fornece mais de 90% da produção global de açafrão, com cerca de 400 toneladas por ano. A temporada de colheita começa muito cedo. Logo pela manhã, às 5 ou 6 horas da manhã, os trabalhadores já estão presentes nos campos. Eles devem colher cuidadosamente cada flor com movimentos extremamente suaves para não danificar os estigmas delicados. Cada flor produz apenas cerca de 0,006 gramas de estigmas, e são necessárias até 150 flores de açafrão para produzir 1 grama de açafrão. Irã pretende aumentar a produção para 500 toneladas até 2028, mas as tensões geopolíticas com os EUA e Israel estão tornando essa ambição mais difícil de concretizar do que nunca. O próximo local são os jardins de figos na Turquia. Este é atualmente o país líder mundial com cerca de 350 mil toneladas de figos por ano, seguido por Egito, Marrocos, Argélia e Irã. Mas para obter essa produção, a colheita deve ser feita com muito cuidado. O momento ideal é pela manhã, quando a temperatura ainda está fresca e os figos mantêm o seu frescor. O agricultor torce ou corta suavemente cada fruta, tentando manter o pedúnculo intacto para uma melhor conservação. Logo após a colheita, os figos macios e doces são dispostos em camadas em cestos, minimizando colisões para evitar esmagamento antes de serem classificados e transportados. O próximo produto é o limão. Ao colher, o agricultor gira suavemente para separar o fruto do ramo, ajudando a proteger a árvore e evitando danos aos novos brotos que crescem ao redor. Os limões são então colocados em cestos e levados para a área de coleta para a fase de classificação e transporte. No entanto, mesmo com os pomares de limão ainda sendo colhidos, muitos países do Médio Oriente ainda não produzem o suficiente para satisfazer a procura interna. Atualmente, esta região tem de importar até 50% dos alimentos consumidos, e a situação pode tornar-se ainda mais difícil nos próximos meses, à medida que as tensões de guerra continuam a afetar a cadeia de abastecimento. Em áreas que felizmente ainda não foram afetadas pela guerra, os agricultores continuam a trabalhar arduamente. Nos campos de melancia, a colheita é realizada rapidamente.
O agricultor corta rapidamente o pedúnculo e retira cada melancia grande e redonda do campo. As melancias pesadas são rapidamente passadas para o caminhão que espera na beira do campo. Na carroceria do caminhão, há sempre alguém esperando para receber e organizar as melancias em camadas organizadas. Assim, cada carregamento cheio de melancias deixa o campo. Todos os anos, a Turquia produz cerca de 3,2 milhões de toneladas de melancia, tornando-se o maior produtor de melancia do Médio Oriente. O vizinho ocidental da Turquia, o Irã, é atualmente o quarto maior produtor mundial de amêndoas, com uma produção de cerca de 164 mil toneladas por ano. No campo, as máquinas agarram firmemente o tronco da árvore e vibram fortemente de repente. Em apenas um instante, milhares de amêndoas maduras caem simultaneamente ao chão como uma pequena chuva. Depois, a camada de amêndoas é seca ao sol durante alguns dias. Quando as cascas estão secas, os trabalhadores operam máquinas varredoras que percorrem as fileiras de árvores, recolhendo todas as amêndoas em longas tiras no chão. O passo final é usar um aspirador de alta potência para transferir todas as amêndoas para o compartimento de armazenamento, preparando-as para o próximo processo de processamento. O próximo produto é a berinjela. Todos os anos, o Egito produz até 1,859 milhão de toneladas de berinjela, tornando-se o maior produtor de berinjela do Médio Oriente e do Norte de África. Mas o surpreendente é que, apesar de uma produção tão grande, a maior parte das berinjelas ainda é colhida inteiramente à mão. Ao encontrar frutos que atendem aos padrões, os agricultores usam tesouras ou facas para cortar o pedúnculo. A operação deve ser muito precisa para evitar esmagar ou arranhar a fina camada de pele roxa. Após o corte, cada saco grande de berinjelas é colocado num carrinho que espera no meio do campo. Os carros vão enchendo, levando centenas de berinjelas frescas para mercados e fábricas de processamento. A uva também é um produto agrícola colhido manualmente. Os agricultores cortam cada cacho de uva do ramo com tesouras afiadas. Cada corte é limpo, rápido e preciso, garantindo que as uvas suculentas não sejam esmagadas ou danificadas. Cada cacho de uvas, após sair da árvore, é colocado em caixas, continuando a viagem do jardim à mesa de jantar. Esses agricultores são apenas uma pequena parte dos cerca de 27 milhões de trabalhadores que atuam na indústria agrícola no Médio Oriente. Embora a vida ainda apresente muitos desafios, especialmente no contexto de guerra e instabilidade, eles continuam a trabalhar arduamente nos campos todos os dias, preservando as colheitas e as fontes de alimento para toda a região. Nos campos de tomate de escala industrial, a época da colheita já não depende apenas das mãos humanas. Em vez disso, enormes colheitadeiras realizam a maior parte do trabalho. Ao operar, a cabeça da máquina corta todo o pé de tomate rente à base e depois leva a planta inteira para um sistema de correia transportadora móvel. Aqui, placas vibratórias sacodem continuamente e com força para separar os tomates maduros do caule e das folhas, removendo também o excesso de terra presa na superfície do fruto. Os tomates que atendem aos padrões são então despejados diretamente no container do caminhão. Graças a um processo de colheita tão eficiente, o rendimento médio do tomate no Médio Oriente atinge atualmente cerca de 53 toneladas por hectare.
As pessoas também usam máquinas para colher pepinos. A máquina desloca-se ao longo do campo e a parte frontal enrola todos os frutos juntamente com as videiras para o sistema de processamento. Aqui, os pepinos são separados das plantas, limpos rapidamente e depois transferidos diretamente para grandes recipientes que correm paralelamente no campo. No entanto, ainda existem fazendas que optam pelo método tradicional de colheita manual, observam atentamente e depois colhem delicadamente cada pepino maduro e colocam-no no cesto. Graças a uma combinação flexível de muitos métodos de colheita, a Turquia é atualmente o maior fornecedor de pepinos e picles do Médio Oriente, representando cerca de 60% do volume total de exportação. Entre as colinas do norte da Jordânia, encontram-se pomares de romã, que se estendem por centenas de hectares, produzindo cerca de 40 mil toneladas de frutos por ano, a partir de mais de 1.000 hectares de cultivo. No pomar, os agricultores caminham ao longo das fileiras de árvores, cortam cada romã madura do ramo e colocam-nas delicadamente em cestos de plástico colocados no chão. Com experiência e mãos hábeis, uma pessoa pode colher centenas de frutos em apenas 1 hora. Os cestos enchem-se rapidamente, trazendo os frutos de toda uma temporada de cuidados. No entanto, a paz no interior da Jordânia foi recentemente perturbada devido ao impacto do conflito entre o Irã e os EUA. Destroços de mísseis, munições de sistemas de intercepção e drones carregados de explosivos caíram em muitas áreas, ferindo alguns civis jordanianos. Ao contrário de muitas outras frutas, a toranja adere muito firmemente aos ramos. Portanto, embora a agricultura esteja cada vez mais mecanizada, a forma mais comum de colher toranjas ainda é a colheita manual. No pomar, o agricultor carrega uma tesoura de poda e caminha lentamente ao longo de cada árvore. Quando encontram um fruto que atingiu a maturação, cortam o pedúnculo para separar a toranja do ramo e colocam-na cuidadosamente num cesto usado na cintura. Parece simples, mas este trabalho exige uma resistência e uma habilidade incríveis. Os colhedores muitas vezes têm de subir em escadas altas sob o sol escaldante. Basta um passo em falso ou perda de equilíbrio e tanto eles como os frutos do seu trabalho podem cair ao chão e serem esmagados. O próximo local é um jardim de melão na Arábia Saudita. Este país produz mais de 63.100 toneladas de melão, tornando-se um dos principais produtores de melão do Médio Oriente. Durante a época da colheita, os vastos campos tornam-se rapidamente agitados. Os agricultores procuram melões que tenham atingido a maturação perfeita e depois torcem-nos ligeiramente para os separar. Os melões recém-colhidos são atirados para o contentor. Na carroceria do caminhão, os trabalhadores organizam rapidamente os melões em camadas organizadas, tanto para economizar espaço quanto para evitar colisões. Existem produtos agrícolas que não são apenas comida, mas também parte de uma cultura, como o grão de bico. No Líbano, o grão de bico está associado a pratos famosos como falafel, hummus ou balila, legados culinários milenares. Mas para criar esses pratos, as colheitadeiras nos campos devem operar continuamente.
Ao operar, uma lâmina de corte horizontal corta o caule seco do grão de bico, enquanto o carretel frontal empurra a planta inteira para a correia transportadora da máquina. Lá dentro, um sistema de debulha, peneiramento e limpeza separa rapidamente o grão da casca e armazena-os num compartimento. O farelo é devolvido ao campo. Quando cheio, o grão é descarregado num reboque, pronto para ser transportado para a fábrica de processamento. Nos próximos anos, o Líbano pretende aumentar a produção doméstica de grão de bico para 40% da oferta total até 2030. Poucos sabem que a Turquia é o maior produtor mundial de damascos, com uma produção de até 750 mil toneladas por ano. Por trás deste número enorme estão milhares de horas de trabalho árduo. Quando chega a época dos damascos, os pomares tornam-se rapidamente agitados. Ao encontrar frutos maduros, eles giram ou separam suavemente o fruto do ramo, evitando esmagar a casca fina. Os damascos, após a colheita, são colocados em cestos para conservação. Assim, cada cesto de damascos vai enchendo sob a copa das árvores, marcando os frutos de toda uma temporada de trabalho árduo. O próximo produto é a cebola. Em Israel, o rendimento da cebola pode atingir cerca de 61,8 toneladas por hectare, um número muito impressionante na região do Médio Oriente. Para atingir essa produção, as fazendas dependem frequentemente de colheitadeiras especializadas. Ao operar, a parte de escavação da máquina penetra profundamente na camada de solo abaixo, levantando todo o bulbo da cebola junto com as raízes e a terra circundante. As cebolas acabadas de sair do campo são imediatamente levadas para a correia transportadora, passando por um sistema de peneira vibratória para serem limpas e transferidas para o contentor. Contudo, a indústria agrícola de Israel também não escapa às flutuações. Após o ataque do Hamas em 2023, mais de 40.400 hectares de terra agrícola foram destruídos, causando perdas de mais de 500 milhões de dólares americanos na produção agrícola. Em todo o Médio Oriente, a área de terra cultivável é estimada em cerca de 197 milhões de hectares, e uma parte significativa disso é dedicada ao cultivo de cevada. Durante a época da colheita, as colheitadeiras combinadas começam a deslocar-se lentamente pelo campo dourado. A cabeça da máquina corta os caules, enquanto o carretel frontal empurra toda a planta para o tambor debulhador, que gira continuamente para separar os grãos dos caules. Em seguida, a mistura passa por um sistema de peneiramento, permitindo que os grãos de cevada caiam no compartimento de armazenamento dentro da máquina. A palha restante é picada ou espalhada para trás, deixando atrás da máquina um campo colhido de forma organizada. Em seguida, vamos ver como os agricultores do Médio Oriente colhem laranjas. Sem a necessidade de máquinas complexas, este trabalho é frequentemente realizado manualmente. O agricultor gira suavemente os frutos para os separar do ramo. Cada laranja, após ser colhida, é colocada num saco de pano usado na frente do colhedor. Quando o saco está cheio, eles despejam as laranjas em grandes cestos colocados espalhados pelo pomar. Assim, centenas de milhares de laranjas frescas são gradualmente recolhidas.
Se você ainda tiver curiosidade sobre como outros tipos de produtos agrícolas são colhidos, deixe um comentário abaixo para eu saber. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar explorando mais histórias interessantes sobre agricultura nos próximos vídeos. Há 916 milhões de pessoas trabalhando na agricultura no mundo todo, e cada safra é uma história de esforço humano, máquinas e escala impressionante. No vídeo de hoje vamos passar por 30 das colheitas mais impressionantes já registradas. Mais de 70% da produção de laranja dos Estados Unidos vem da Flórida, mas por trás desses campos intermináveis está o trabalho árduo de milhões de trabalhadores imigrantes. Sob o sol escaldante do sul, eles carregam no peito uma bolsa de tecido grossa e se movem entre as fileiras de árvores. Cada laranja madura e suculenta é colhida com um movimento firme e cai na bolsa. Quando a bolsa enche, eles esvaziam nas grandes caixas que já esperam ali perto e voltam para o meio da folhagem densa. – 73% da mão de obra agrícola nos Estados Unidos é composta por imigrantes. Graças a eles, milhões de laranjas são colhidas todos os dias, sustentando uma indústria de bilhões de dólares. Outro estado importante na agricultura americana é a Califórnia, a capital mundial do morango, fornecendo 85 a 90% da produção americana de morango e uma parte enorme para o mundo todo. Mas para ter aquelas caixinhas de morangos vermelhos e suculentos, os agricultores precisam se curvar por horas seguidas ao longo de cada fileira de terra. Para aliviar a pressão nas costas e nos joelhos, eles usam plataformas de apoio para a colheita. O colhedor se deita de bruços na prancha, estica a mão para selecionar os morangos maduros, enquanto o veículo avança devagar. É uma solução simples, mas muito eficaz. Em seguida, vamos para o estado de Jalisco, no México, onde é produzida quase 99% da tequila do mundo. Mas tudo começa nos campos ásperos de agave, com os trabalhadores conhecidos como gimadores. Nas mãos deles está o coa de cabo longo com lâmina redonda e afiada. Com poucos movimentos precisos, a planta de agave é derrubada. Camada por camada de folhas espinhosas é aparada, o colo da raiz é cortado, a lâmina corta fundo, revelando o grande núcleo redondo chamado pinha. As pinhas, que pesam dezenas de quilos cada, são levadas para a destilaria. As folhas restantes são descartadas ou compostadas para devolver nutrientes ao solo. Diferente do agave, a alface é cultivada em 106 países ao redor do mundo. No campo, os agricultores usam facas para cortar cada cabeça com precisão, sem amassar as folhas. As que atendem ao padrão são colocadas na área de embalagem, prontas para a jornada até as fábricas e supermercados. Hoje em dia, muitas fazendas grandes usam máquinas colheitadeiras gigantes. A máquina desliza devagar pelas fileiras, com lâminas afiadas cortando cada cabeça uniformemente. A alface é levada por uma esteira superior para a limpeza inicial, enquanto trabalhadores de ambos os lados inspecionam com cuidado, mantendo apenas as cabeças mais perfeitas. Próximo destino: plantações de chá no Japão. O mercado de chá lá deve atingir mais de 112,8 mil toneladas em 2025 e 167 mil toneladas em 2034. Por trás desse crescimento estão campos de chá colhidos com precisão quase absoluta.
Uma estrutura larga envolve toda a fileira de arbustos de chá, garantindo que nenhum broto jovem seja perdido. No centro fica o sistema de lâminas rotativas de alta velocidade, que cortam exatamente a parte tenra. O chá cortado é aspirado e transferido para o saco coletor na parte de trás. Todo o processo acontece de forma ritmada e organizada. Diferente de muitas outras culturas, o abacate geralmente é colhido manualmente. Só o mercado americano consome entre 1,27 e 1,36 bilhão de quilos de abacate por ano, criando uma pressão enorme nas fazendas. Os agricultores usam elevadores hidráulicos para se elevar até o topo das árvores. Assim, conseguem observar com cuidado e escolher as frutas no ponto exato de maturação. A combinação de tecnologia de elevação e olho experiente garante que cada abacate colhido tenha qualidade uniforme. Estamos agora na região de Veneto, na Itália, a maior área de produção de uvas para vinho do país, com cerca de 1,4 milhão de toneladas por ano. Em vez de colher manualmente cada cacho, muitas vinícolas usam máquinas sacudidoras de videiras. A máquina gigante se move ao longo das fileiras perfeitamente alinhadas, aplicando vibrações suficientes para fazer as uvas maduras caírem nas bandejas coletoras abaixo, sem danificar as plantas. Quando as bandejas enchem, o operador despeja tudo em grandes recipientes. As uvas caem como uma chuva roxa, prontas para o processamento. Diferente de muitas culturas colhidas em uma única safra, o tabaco é cortado em 3 a 5 ondas por ano. Isso significa que os agricultores quase não têm tempo de descanso. As colheitadeiras modernas hoje aliviam bastante o trabalho. Elas se movem ao longo das fileiras, cortando cada haste de forma limpa em um instante. A planta inteira é alimentada diretamente na máquina para processamento. Com alta velocidade e operação contínua, cada máquina consegue colher cerca de 2 hectares por dia. No Brasil, a melancia é cultivada o ano inteiro, por isso a produção anual do país chega a quase 2 milhões de toneladas. A colheita de melancia exige muita resistência e persistência. Os agricultores giram levemente o pedúnculo para separar o fruto da videira. Os trabalhadores formam uma fila longa e passam as melancias pesadas de mão em mão sob o sol forte. As melancias são empilhadas nas caçambas dos caminhões. Após um dia de trabalho intenso, todo o campo fica limpo, pronto para ser transportado para os mercados. Próximo produto: algodão. A produção mundial de algodão este ano está projetada em cerca de 26 milhões de toneladas. Para lidar com esse volume imenso, as colheitadeiras de algodão são indispensáveis. A máquina consegue processar 6 fileiras ao mesmo tempo. Eixos rotativos de metal giram continuamente, envolvendo as fibras brancas e puxando as limpas da planta. O algodão é então aspirado diretamente para grandes compartimentos internos. Com sistemas modulares modernos, o algodão recém-colhido é imediatamente prensado em fardos enormes ainda na máquina. Próximo destino: pomares de limão carregados de frutos.
A produção mundial de limão para a safra 2025/26 está prevista em cerca de 10,1 milhões de toneladas. Mas para alcançar esse volume, cada limão precisa ser colhido com cuidado absoluto. Os trabalhadores se movem devagar ao longo de cada fileira, observando atentamente a cor da casca e a firmeza do fruto. Ao colher, eles torcem o pedúnculo para soltá-lo do galho em vez de puxar com força. Cada limão cai perfeitamente na cesta. Quando a cesta enche, elas são levadas para pontos centrais de coleta, onde centenas de outros limões já esperam. No Japão, existe um método de conservação de maçãs que parece quase contraditório, sem câmara fria. Em vez disso, elas são enterradas sob a neve durante todo o inverno. As maçãs são colhidas das árvores e cuidadosamente colocadas em recipientes. Uma tampa de madeira é colocada por cima, as frestas vedadas com galhos para impedir a infiltração de água derretida. Depois, lonas cobrem os recipientes e uma camada espessa de neve, até 50 centímetros, é acumulada por cima. Sob essa espessa camada branca, as maçãs são conservadas naturalmente por meio ano sem refrigeração artificial, mantendo a crocância e desenvolvendo um sabor ainda mais doce com o tempo. No meio dos campos tranquilos de lótus no Vietnã, os agricultores entram na busca por um tesouro escondido sob camadas profundas de lama. Esse tesouro não é outro senão a raiz de lótus, um produto agrícola delicioso e nutritivo. Os agricultores entram na lama, tateando com cada passo. Usam as mãos nuas ou ferramentas pequenas para sondar a argila úmida, cavando com cuidado até alcançar cada raiz. Qualquer força excessiva pode quebrar a raiz ao meio e reduzir seu valor. O trabalho geralmente acontece em dias ensolarados, quando o solo está mais fácil de cavar e as raízes estão no ponto ideal de firmeza e crocância. Depois de retiradas da lama, as raízes de lótus são lavadas, classificadas e enviadas ao mercado. Outro produto agrícola famoso no Vietnã é a jaca. Nos primeiros 9 meses de 2025, o Vietnã faturou mais de 141 milhões de dólares com exportação de jaca. Para colher esse fruto, os agricultores usam facas afiadas para cortar o pedúnculo do galho. Para frutos altos, eles precisam subir na árvore. Depois de baixados, os frutos são colocados deitados com o pedúnculo para baixo para que a seiva escorra naturalmente. Quando a seiva diminui, cada fruto é carregado nos veículos, pronto para iniciar a jornada como produto de exportação de milhões de dólares. Em seguida, vamos ver como os agricultores europeus colhem beterraba sacarina. Para a safra 2025/26, a produção de beterraba sacarina dá U, e está prevista em cerca de 16,1 milhões de toneladas. No campo, a colheitadeira opera continuamente. A frente com lâminas rotativas corta rapidamente as folhas verdes. Logo em seguida, a unidade especializada desce, penetra fundo no solo e levanta suavemente cada beterraba do chão. Uma vez levantadas, as beterrabas são levadas por uma esteira acoplada ao corpo da máquina. A esteira as conduz para um grande recipiente que corre paralelamente ao lado.
Em penhascos de 80 metros de altura no Nepal, as pessoas se penduram no ar apenas para coletar mel. Alguns caçadores de mel já caíram no abismo e nunca foram encontrados. Poucos sabem que essa tradição de caçar mel louco existe há mais de 250 anos. As pessoas vão em grandes grupos, cada uma com uma tarefa específica. Na base da montanha, um grupo queima lenha e adiciona folhas úmidas para criar fumaça densa que expulsa as abelhas gigantes dos ninhos. Quando as abelhas se dispersam, o escalador na corda usa uma vara longa para quebrar pedaços de favo e baixá-los na cesta à sua frente. Isso não é apenas colheita, é um confronto entre o ser humano e a natureza selvagem. Falando de culturas doces, não podemos deixar de lado a cana-de-açúcar. 40% da produção mundial de cana vem do Brasil. Para lidar com esse volume gigantesco, máquinas enormes trabalham sem parar. As lâminas rotativas na frente descem até o nível do solo, cortando cada haste em um instante. Ao mesmo tempo, roscas transportam a cana para dentro, removem as folhas e empurram o caule limpo para o sistema de esteira. Após o processamento, a cana é levada por um tubo e soprada diretamente para o caminhão que corre paralelo ao lado. Próximo produto, mirtilo silvestre. Em 2024, a produção de mirtilo selvagem atingiu 41,19 milhões de quilogramas, avaliada em cerca de 49,3 milhões de dólares. Quando a temporada chega, a cabeça da colheitadeira desliza rente ao solo, passando pelos arbustos baixos de mirtilo. O sistema de vibração e coleta separa os frutos maduros dos caules, levando-os ao compartimento em segundos. Cada arbusto é varrido completamente, criando um ritmo rápido e uniforme de colheita. A colheita não para nem mesmo quando neva. Com essas máquinas semiautomáticas, os agricultores ainda conseguem colher couve de Bruxelas no frio intenso. Com movimentos rápidos e precisos, cada planta de couve de Bruxelas é arrancada do solo. Uma única planta pode produzir de 60 a 100 pequenos botões alinhados ao longo do caule. Cada planta é então alimentada em um sistema de corte com lâminas rotativas que separam os botões do caule. Os botões redondos e perfeitos se acumulam na máquina e são descarregados em contêineres, depois enviados para as fábricas de processamento. Em seguida, vamos ver como os agricultores colhem romãs. Por volta do final de setembro, quando as romãs estão vermelhas e cheias, o trabalho começa. Eles giram suavemente e separam cada fruto do galho, colocando-o com cuidado na cesta. Em média, cada pessoa consegue colher centenas de frutos por hora. Quando as cestas enchem, os agricultores as empilham no meio do pomar para transporte. Graças ao trabalho diário dedicado, esses agricultores produzem mais de 3 milhões de toneladas de romãs para o mundo a cada ano. Outra fruta frequentemente colhida manualmente é o kiwi. Os agricultores ficam sob a treliça, olhando para cima para inspecionar cada cacho. Eles giram suavemente para separar o kiwi do pedúnculo e o colocam na cesta. A tarefa se repete milhares de vezes, exigindo grande habilidade e paciência. Hoje em dia, algumas fazendas estão testando robôs que imitam os movimentos humanos de colheita. O braço mecânico se estende, identifica e separa o fruto com precisão, aumentando significativamente a produtividade.
Próximo produto: cebola. Cada pessoa no mundo consome cerca de 6,2 kg de cebola por ano, mas antes de chegar à cozinha, elas passam por uma jornada cheia de poeira e terra. As cebolas passam por uma peneira vibratória contínua na colheitadeira, onde a terra aderida e as raízes secas são removidas. Depois, são depositadas no campo em fileiras organizadas para secar ao sol. Após a secagem, os agricultores rapidamente reúnem as cebolas e as carregam diretamente nas caçambas dos caminhões. Do campo, elas são transportadas para áreas de processamento ou armazéns prontas para o mercado global. Diferente da maioria das culturas, quando maduras, as avelãs caem naturalmente no chão. A área plantada com avelãs no mundo chega a cerca de 600 mil hectares, e a colheita manual em uma área tão grande seria extremamente demorada. Em vez disso, máquinas coletoras entram no pomar. Na frente há um rolo com pentes e dedos de borracha que varrem as avelãs do chão de forma limpa. Uma vez aspiradas para dentro, as avelãs passam por um separador e sistema de ventiladores que sopram folhas secas, poeira, galhos pequenos e nozes vazias. Uma esteira com barras transversais continua a peneirar antes de despejar as avelãs limpas nos recipientes. Em fazendas grandes, os pepinos também são colhidos por máquina. A parte frontal separa suavemente cada fruto do caule, sem danificar a planta. Os pepinos são imediatamente levados para a esteira traseira. Ali, recebem uma limpeza preliminar no local. Todo o processo ocorre continuamente, quase sem pausas. Graças à mecanização, no último ano o mundo colheu mais de 100 milhões de toneladas de pepino. Próximo destino: pomares de ameixa na Califórnia. Nos Estados Unidos, quase 99% das ameixas frescas e secas vêm desse estado. Para colher ameixas, os agricultores usam sacudidores de árvores. Em poucos segundos de vibração forte, todas as ameixas maduras caem ao mesmo tempo como uma chuva roxa. No entanto, alguns donos de pomares ainda preferem a colheita manual para garantir a qualidade de cada fruta. Eles contratam centenas de trabalhadores imigrantes para colher dia e noite. Graças a eles, as ameixas são sempre colhidas no ponto certo, entregando a melhor qualidade ao mercado. No meio da floresta silenciosa das montanhas, as pessoas buscam silenciosamente os brotos de bambu que acabaram de surgir do solo. Ao encontrá-los, usam enxadas ou facas pequenas para cavar ao redor da base, cada golpe muito cuidadoso para não quebrar a parte tenra interna. Os brotos são levados até um riacho para lavar a lama e depois arrumados cuidadosamente na cesta carregada nas costas. O caminho de volta pode ser íngreme e longo, os ombros pesados, mas essa é a fonte de renda de muitas famílias em áreas montanhosas remotas. Dos pequenos brotos, elas sustentam gerações inteiras. Nos vastos campos de abóbora nos Estados Unidos, a colheita começa com o som seco do corte chuck no pedúnculo. Os agricultores se abaixam, levantam cada fruto com cuidado para não arranhar a casca grossa protetora. O trabalho parece simples, mas exige resistência física, pois cada abóbora vermelha pesa muito nas mãos.
E há lugares como o Alasca, onde as abóboras não crescem apenas grandes, mas gigantescas. Graças ao fenômeno do dia sem fim durante todo o verão, quando o sol brilha quase 24 horas por dia, as plantas ultrapassam os limites normais. Algumas atingem mais de 100 quilos, estabelecendo recordes mundiais. Próximo produto, repolho. Esse superalimento acaba de ser destacado pela Vogue como o vegetal de 2026. Em escala comercial, esse vegetal é colhido por máquina. As lâminas descem rente ao solo, separando o repolho da terra em um instante. As cabeças redondas e firmes são levadas para dentro da máquina para remover raízes e retirar as folhas externas. No final da linha, os trabalhadores inspecionam e classificam rapidamente. Os repolhos perfeitos deslizam direto da esteira para as caçambas dos caminhões que esperam. Outra especiaria comum é a canela. Quando chega a temporada de colheita, os trabalhadores raspam cuidadosamente a casca dura externa, revelando a camada interna aromática. Cada tira é descascada longa e levada para secar ao sol. Ao secar, elas se enrolam naturalmente formando os característicos pauzinhos de canela, como se a própria natureza tivesse finalizado a última etapa. Depois, a canela é enviada às fábricas para ser processada em pauzinhos ou moída em pó, servindo cozinhas no mundo inteiro. Com consumo global próximo de 300 mil toneladas por ano, essa especiaria pequena passa silenciosamente por milhões de lares. Por fim, vamos ver como os agricultores colhem cerejas. Na forma tradicional, cada cereja é colhida à mão. Os agricultores mantêm o pedúnculo intacto para que o fruto não perca a umidade nem amasse, e o colocam cuidadosamente na cesta pendurada no peito. Mas quando a escala aumenta, os sacudidores de árvores se tornam mais populares. O braço mecânico agarra levemente o tronco e vibra uniformemente por alguns segundos. Centenas de cerejas maduras caem juntas nas lonas coletoras abaixo, mais rápido, mais forte, mas ainda preservando a qualidade. O vídeo termina aqui. Qual método de colheita mais te impressionou? Compartilhe nos comentários abaixo. Obrigado por assistir.